Bom, alunos, vamos agora falar então, né, sobre as propriedades de logaritmos, certo, galera? Nós temos aqui 4 propriedades que são muito, mas muito importantes mesmo, certo, galera? Junto com as 5 condições de existência que eu mostrei para vocês aí nos vídeos anteriores, certo? As propriedades dos logaritmos, tá, nos garantem, né, resolver um monte de exercícios de uma maneira muito mais prática, tá? Então é realmente muito importante que você compreenda, tá, e saiba aplicar a condição de existência, certo? E também as propriedades de logaritmo, certo? Bom, a primeira propriedade que nós vamos ver, tá? É o logaritmo de um produto. Como assim, professor, o logaritmo de um produto? Bom, pessoal, percebam aqui o seguinte. Se nós tivermos um logaritmo, certo? Em uma base A, e no logaritmando, tá? Houver uma multiplicação, olha, veja bem, pessoal, estou falando que o produto, né? A multiplicação, ela está acontecendo no logaritmando, ok? Então percebam que quando você tem uma multiplicação no logaritmando, você pode separar o único logaritmo que você tem aqui na adição de dois outros logaritmos, ok? Lembra lá do videozinho anterior onde eu expliquei a ideia de John Napier, né? Em que ele transformava multiplicações em adição? Bom, então vejam que esta propriedade aqui ela está relacionada com aquela ideia lá do John Napier, certo? Então, galera, veja bem, um exemplo aqui com números, né? Se nós temos assim, ó, logaritmo de 4 vezes o 5, certo? Na base 3. Como é que eu posso escrever isso, pessoal? Eu posso escrever isso da seguinte maneira, olha, logaritmo de 4 na base 3 mais o logaritmo de 5 na base 3. É óbvio que quando você fizer essa separação, né, galera? Olha, veja bem, quando nós fizermos essa separação, ela tem que acontecer com a mesma base. Aqui a gente tem logaritmo de b que multiplica c na base a, certinho? Beleza. Vejam que aqui o que a gente teve aqui, pessoal? O logaritmo de b na base a mais o logaritmo de c na base a. Então quer dizer que essa separação dos logaritmos obrigatoriamente vai ter a mesma base, certinho? Muito bom. Então vejam o seguinte, pessoal, se eu tiver assim, ó, logaritmo, tá, de 2x na base 3. Se você preferir, né, se você precisar, você pode escrever isso aqui dessa maneira, olha, logaritmo de 2 na base 3 mais o logaritmo, tá, pessoal, de x também na base 3. Bom, pessoal, percebam que esse aqui é o caminho de volta, de ida, né? Correto? Você tem que logaritmo de 2x na base 3 e você pode fazer essa separação. Em alguns exercícios, vai ser muito importante você prestar atenção no seguinte. Se você tiver a adição de dois logaritmos com a mesma base, você pode fazer isso aqui, tá, pessoal? Voltar a ser isso aqui. Como assim, professor? Vamos supor que você tem assim, ó, logaritmo de 7 na base 2, mais, ok? Mais o logaritmo de 3 na base 2. Galera, o que é isso aqui? Em algumas situações, você vai precisar fazer justamente o caminho de volta. Você fazer assim, ó, logaritmo de 7 vezes o 3 aqui na base 2. E percebam que isso aqui então vai ser o logaritmo, tá, de 21 na base 2. Então existem exercícios, tá, pessoal, que você vai ter que sair daqui e vir para cá, certinho? Mas tem situações, tem exercícios que você vai estar aqui e que você vai precisar voltar ali para um único logaritmo, ok? Bom, então essa é uma ideia muito importante, tá? Que você tem que memorizar, porque isso vai acontecer muito nos exercícios, tá? Você vai realmente precisar usar essa ideia aqui, tá? Nos nossos exercícios, beleza? Bom, pessoal, é claro que isso que acontece aqui no logaritmo normal também vai acontecer no logaritmo neperiano, né? No nosso logaritmo natural. Se você tem assim, ó, ln de b vezes c, certo? Você pode escrever da seguinte maneira, ln de b mais o ln de c, certinho? Então isso também vai acontecer lá no logaritmo neperiano, beleza? Bom, pessoal, uma outra propriedade que nós temos, tá? É o logaritmo de um quociente, certinho? Percebam agora, pessoal, que esse quociente que eu estou falando, essa divisão, ela está acontecendo também no logaritmando, certinho? Bom, então vejam se eu tenho aqui, ó, logaritmo de b dividido por c na base a, certinho? Pessoal, vejam que agora eu tenho aqui um único logaritmo, correto? Se eu tenho uma divisão no logaritmando, eu consigo separar isso, tá, pessoal, na subtração de dois outros logaritmos com a mesma base. Vejam que eu vou ter aqui, então, o logaritmo de b na base a, certinho, menos o logaritmo de c
na base A, certo? E detalhe, pessoal, sempre nós vamos pegar aqui e fazer primeiro o logaritmo do numerador, menos o logaritmo do denominador, sempre nesta ordem, certo? Então, quando houver a necessidade de você fazer essa separação, ok? Então, você sempre vai pegar ali o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Professor, eu poderia fazer assim, então, logaritmo de C na base A menos o logaritmo de B na base A? Claro que não, porque isso aqui vai alterar todo o sentido aqui do nosso logaritmo, certo? Então, sempre o numerador primeiro. Não façam isso aqui, certinho? Então, não se pode fazer isso. Vejam que eu tenho aqui um exemplo, tá? Com números. Eu tenho logaritmo de 7 dividido por 2 na base 5, correto? Bom, vejam que eu tenho uma divisão no logaritmando. Então, eu posso fazer assim, ó, logaritmo de 7 na base 5 menos o logaritmo de 2 na base 5, ok? Então, eu posso fazer essa separação, certinho? Bom, galera, do mesmo modo que eu tenho aqui esse caminho de ida, né, que eu estou falando assim para vocês. Pessoal, vamos supor que eu tenho assim, ó, logaritmo de x sobre 2 na base 3. Galera, eu posso separar isso aqui da seguinte forma, ó, logaritmo de x na base 3 menos o logaritmo, né, de 2 na base 3. Então, vejo que eu posso fazer esse caminho de ida. Mas tem exercício, às vezes, que você vai ter lá assim, olha, logaritmo, tá, de y na base 4, por exemplo, certo? Menos o logaritmo de 5 na base 4. Pessoal, percebam que se você tem aqui, ó, dois logaritmos, uma subtração de dois logaritmos com a mesma base. Galera, isso é importante. Você pode vir aqui, pode juntar esses dois logaritmos em um só. De que maneira que você vai fazer isso? Logaritmo, tá, pessoal? Aqui na base 4, vejam que a base tem que ser a mesma. E aí você coloca o traço de fração, porque aqui é subtração, certinho? E aí você coloca o y aqui no numerador e você coloca aqui o 5 no seu denominador. E tá aí, você fez o caminho de volta, certo? Então isso aqui também é muito importante você memorizar isso, porque vai acontecer muito, tá? Nos nossos exercícios, ok? Muito bem. Se isso acontece com o logaritmo normal, isso também vai acontecer com o nosso logaritmo neperiano, certo? Se você tem uma divisão lá no logaritmando, né, do nosso logaritmo neperiano, você também pode separar isso na subtração de dois logaritmos naturais. Logaritmo natural de B menos o logaritmo natural de C. Bom, pessoal, então percebam que tudo aquilo que acontece nos logaritmos normais, né, vai estar acontecendo nos logaritmos naturais, ok? Bom, uma terceira propriedade que nós temos aqui, tá? É o logaritmo de uma potência, certo? Bom, vejam bem que se nós temos aqui o logaritmo, tá, de b elevado a n, percebam agora que eu tenho uma potência no meu logaritmando, certo? Na base A. Se nós tivermos, então, pessoal, uma potência no logaritmando, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse expoente n e posso passar multiplicando todo o meu logaritmo, ok? É isso mesmo. Se nós temos assim, então, ó, logaritmo de b elevado a n na base A. Você pode pegar esse n aqui, ó, e passar ele multiplicando para cá. Então, vai ficar assim, ó, n que multiplica o logaritmo de b na base A. Então, veja que eu tirei esse n daqui, ó, e passei multiplicando o logaritmo. Essa também é uma outra propriedade que a gente vai estar utilizando muito, ok? E também vale o caminho de volta. Vamos supor que você tenha assim, olha, 5, certo? Vamos supor que você tenha assim, ó, 5 logaritmo de x na base 2. Pessoal, se você tem aqui, ó, um número que está multiplicando um logaritmo, o que você pode fazer? Você pode pegar esse 5 e pode jogar ele ali para o expoente do nosso logaritmando. Então, você pode fazer assim, ó, logaritmo de x elevado a 5 na base 2. Né? Se você precisar fazer isso, você pode fazer esse caminho de volta, certo? Então, vejam aqui que eu tenho um exemplo numérico. Né? Eu tenho assim, ó, logaritmo de 5 elevado a 2 na base 3. Percebam que eu posso pegar aquele 2 e colocar multiplicando todo o logaritmo. Aí fica assim, ó, 2 que multiplica o logaritmo de 5 na base 3. Se isso acontece com os logaritmos normais, pode também acontecer com os logaritmos naturais. Então, se eu tenho assim, ó, ln, tá, de b elevado a n, isso é a mesma coisa que n que multiplica o logaritmo natural de b, certo? Então, a gente também pode usar essa mesma propriedade nos logaritmos naturais, certinho? Bom, então, outra coisa muito importante que você tem que memorizar.
Bom, galera, aqui nós temos então uma última propriedade, certinho? Que é a propriedade da mudança de base, certo? Essa daqui ela é menos usual, mas a gente também, né, obviamente, precisa muito dela. Bom, se eu tenho assim, ó, logaritmo de b na base a, e vamos supor que você fala assim, bom, professor, eu queria colocar isso aqui em uma outra base, em uma base qualquer, uma base c, por exemplo. Como é que você faz isso? Você faz da seguinte maneira, logaritmo de b na base c, naquela base que você deseja, dividido pelo logaritmo de a na base c. Sempre nesta ordem, tá, pessoal? Esse logaritmo que eu coloquei aqui no numerador, esse carinha aqui, ó, ele primeiramente, obrigatoriamente, tem que ser aqui o logaritmo, né, nessa nova base, lá do logaritmando, correto? E no denominador vai o logaritmo com a nova base, né, lá da base antiga, correto? Então, assim, ó, logaritmo de b na base a é igual a logaritmo de b na nova base c, dividido por logaritmo de a na nova base c, certinho? Bom, vamos lá, pessoal. Vejam aqui esse exemplo. Eu tenho logaritmo de 3 na base 2. E aí eu decidi colocar isso na base 5, certo? Você precisou, né, de um logaritmo na base 5. Então, você vai escrever assim, ó, logaritmo de 3 na base 5, dividido por logaritmo de 2 na base 5, correto? Vamos supor, pessoal, que esse logaritmo aqui, ó, logaritmo, né, de 3 na base 2. Vamos supor que você está lá em um exercício e você precisa desse logaritmo ali, né, na base, sei lá, na base 7. O que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, logaritmo de 3 na base 7, dividido por logaritmo de 2 na base 7. Ah, professor, mas eu precisava desse cara aqui mesmo, era na base 3. Logaritmo de 3 na base 3 e um logaritmo de 2 na base 3. Era só você transformar aqui, ó, logaritmo certinho de 3 na base 3, né, dividido por um logaritmo de 2 na base 3. Agora percebam, tá, pessoal, que isso aqui é a condição de existência, tá? Acho que número 2, salvo engano, é a condição de existência número 2. Se o logaritmando for igual à base, esse resultado não dá 1, né? Então seria assim, ó, 1 sobre o logaritmo de 2 na base 3. Então percebam, pessoal, que você vai poder fazer mudança de base, né, da forma que você precisar no exercício. Então qualquer logaritmo eu consigo transformar para qualquer base, ok? E é claro que vale a volta também. Vamos supor que você tem lá assim, ó, logaritmo, tá, de 8 na base x dividido ali por logaritmo de 3 na base x. Bom, pessoal, percebam aqui neste caso que você consegue transformar isso aqui, né, em um único logaritmo. Percebam que se você tiver essa situação aqui, ó, você pode fazer isso aqui, ó, logaritmo de 8, certo? Na base 3. Então veja que logaritmo de 8 na base x dividido por logaritmo de 3 na base x, isso é a mesma coisa que logaritmo de 8 na base 3. Então às vezes os caras colocam nesse tipo de situação aqui pra gente poder dar uma bugada, né? Falando, nossa, e agora? Como é que eu vou achar esse x e tal? Como é que eu vou achar esses resultados aqui? Correto? Na verdade, né, tudo isso aqui, ó, pode ser visto desse jeito, logaritmo de 8 na base 3. E aí talvez, né, pode facilitar aí a sua vida. O interessante é você saber que vale o caminho de ida e vale também, tá, o caminho de volta, né?